tudo bem? Mais um programa Conversa Dois Tolos. Vocês podem se sentir aqui estranho, né? Não está o pastor Tito, mas o pastor Tito, como muitos já sabem, ele está com uma igreja. A gente manda um abraço para ele, pastor Tito, a irmã Regiane, né? São amigos do coração da gente. Amo demais esse casal. Os membros da igreja dele, que agora fugiu o nome da igreja, que Deus possa estar abençoando vocês e muito. Tito, te amo muito. Regiane, também. Mas estamos aqui mais uma vez com, eu chamo carinhosamente de Frank, é o Francisco, e nós vamos conversar dessa conversa dois tolos. Por que dois tolos? Porque a gente conversa um negócio que o povo não conversa mais, né, Frank? Religião. Religião. Religião e igreja. E nós conversamos sobre a igreja pós-pandemia e nós vamos conversar agora a família pós-pandemia. E daí? Professor, primeiro eu quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui falando com você no seu canal e para o seu público aí. E já aproveitando aí, quem conhece o irmão Frank, se inscreve no canal Marcos Ensina, que você vai encontrar muitas coisas boas, e também leve esse canal para o seu filho, porque tem programas de história. Continua, Frank. É muito importante realmente esse tipo de conversa, né? Porque esse assunto, a gente precisa abordar o que realmente está acontecendo hoje com o povo no Brasil e no mundo inteiro, principalmente os evangélicos, né? Sim, claro. Que estão sofrendo muito hoje, porque é uma situação que mexeu com todos nós, né? A família em si, como que a família está reagindo em casa, com filhos. Professor, esse assunto de casa, de família, é um assunto bastante complicado. Muito complicado. Aí as pesquisas mostram que há um aumento muito de agressão a crianças, né? Isso, violências domésticas e divórcio. Principalmente em crianças, e isso é um absurdo, não deveria acontecer, mas a família veio para casa, os pais vieram para casa, ficar com a esposa e com os filhos, e aí acontece essa agressão, essa violência, e isso é triste para o mundo, mas é uma realidade. É mais triste para a igreja evangélica, porque a gente vê isso dentro das igrejas também. Porque principalmente também, você sabe que eu penso assim, sabe, professor, é uma prova, essa pandemia foi uma prova para todo mundo, porque assim, depois de 3 ou 4 meses, você está em casa 24 horas por dia com a sua família, ou você vai passar a amar realmente a sua família, ou você vai ter muita dificuldade. Eu costumo dizer, Frank, que a família hoje tem um concorrente, que é o telefone celular. Antigamente se conversava, hoje se manda zap. Manda mensagem. E a conversa ficou para segundo plano. E no meu ver, o cristão, ele sempre tem que ter uma palavra de salvação na boca, até dentro da família. Sim, principalmente o líder da casa, né? O líder da família, que cabe aí, segundo o homem, ser o cabeça da casa. Então cabe a ele trazer a responsabilidade para si, segurar a crise, né? Tentar entender a situação e ser um pouco mais compreensivo com a esposa, com os filhos. Sabemos que é difícil quando todo mundo está em casa, né? Frank, isso aí é uma coisa que o pessoal critica muito, mas a gente tem que deixar bem claro que a Bíblia em momento nenhum desvaloriza a mulher. Não, pelo contrário. Inclusive na hora da relação sexual, com certeza, deixa bem claro, se você não sabe, procura na sua Bíblia, conversa com o seu pastor, deixa claro que a mulher também tem que ser satisfeita. O fato do homem ser líder não significa que ele manda, não é isso, que ele não manda, que ele é o dono de tudo. Tanto que a mulher é o lado a lado ali. Isso. É questão de
de providenciar os recursos. Cabe a tudo, cabe a tudo. É buscar a sobrevivência dos filhos, da esposa, mas a esposa também tem a sua responsabilidade. A educação, a criação também, a esposa ela está ali na frente também. Não existe o homem, ele é maior do que a mulher. A gente tem que deixar bem claro que a mulher evangélica, em hipótese alguma, ela é discriminada dentro da igreja. Não, ela é uma auxiliadora. Muito pelo contrário, ela é uma auxiliadora com grande valor bíblico. Agora, eu queria voltar a falar do telefone. Celular. Para mim, o celular, pastor, Professor. Eu chamo o professor de pastor, gente, porque para mim, ele é professor de seminário, de teologia, é professor de história. Então, ele é o cara. Para mim, ele é o cara. Que é isso? Então, mas é o professor. Então, o celular, ele é na minha opinião, um refúgio, uma válvula de escape. A pessoa pega o celular e vai buscar um auxílio em algum lugar, vai buscar. Essa semana aqui eu recebi um telefonema de uma pessoa, nunca ouvi, mas queria ler a Bíblia comigo, ler um texto da Bíblia, queria orar. Eu esperei ela orar, ela leu, orou, não vou falar a doutrina. É uma estratégia nova, viu? Que eu achei muito interessante, não vamos citar a denominação, mas eu tenho 2 contatos que já ligaram para mim. Eu acho que é muito forte educação você ficar bravo com a pessoa que quer ler a Bíblia para você, um versículo. Eu não conheço a pessoa também, mas sei que denominação que é. Ele leu um versículo para mim e eu achei maravilhoso. É um novo caminho de como você evangelizar, de como você falar. Eu tenho que copiar. Tudo vai surgindo, sabe? É isso que vai acontecer, professor. Vai surgindo meios de como os crentes evangelizar, discipular e falar de Jesus para as pessoas. Certo, então, mas a gente não pode abandonar uma conversa com a esposa muito boa, com o filho, olho no olho, por isso aqui. Isso aqui tem que ser uma coisa a mais, mas não substitui o olho no olho, a conversa familiar, que inclusive é bíblico, que você tem que sentar na mesa e conversar com a sua família. Professor, e quando eu falei assim, o homem é o cabeça do casal, é exatamente isso. Se tem uma crise no casal, cabe a responsabilidade do homem sentar com a esposa, conversar, procurar entender e resolver o problema. Porque lembrando que a vida de ninguém de casal é uma mil maravilhas. Não. Se você escutar que é uma mil maravilha, é mentira. Sabe aquela família doriana não existe. Não existe. Muito menos dentro de igrejas. Na minha opinião, eu acho que depois... Todo mundo tem problema. Depois que terminar essa crise de pandemia, professor, nós vamos ter aí a grande crise de divórcio. Eu acho que muitos vão estar pedindo divórcio, o casamento foi embora, ficou perdido no espaço. Os pastores vão ter trabalho dobrado. Eu tenho uma opinião sobre isso, sabe, Frank? Porque é o seguinte, muitos casam por conveniência. Sim, sim. Até mesmo dentro de igreja. Eu estou falando isso porque tenho amigos que aconteceu isso. Amigos. Bons amigos, né? Que aconteceu isso. Casou porque já namorava há muito tempo, já acostumava, tá por isso mesmo. Casar, não deu certo. Não dá, né? Casamento não dá. Durou 4 anos, 5 anos e de brigas e acabaram se separando. Foi escândalo dentro da igreja, sempre é. De deixar bem claro que isso afeta a igreja. Eu costumo dizer, pastor, professor, Jesus, professor, eu costumo dizer que o casal, quando ele entra em crise, eles precisam buscar a orientação de Cristo. E primeiramente. E sempre um dos dois precisa ter o discernimento de baixar o tom na hora de sua discussão. Não é porque o homem é o cabeça que ele vai levantar a voz e vai falar. Então ele tem que se posicionar, liderar, baixar a voz, esperar passar aquela crise. Aí que mora o perigo, né? Por quê? Porque em tempos normais a pessoa ia trabalhar, a pessoa saía de casa para o mercado, ou ia passear no shopping, ou ia comer num restaurante, se esquecia da briga. Agora não.
Agora não tem mais passeio em shopping. É 24 horas em casa? Muitos trabalham ali mesmo. E tem mais, a comida, você não vai no restaurante mais. Que é coisa boa, eu acho que os casais precisam fazer isso. Precisa ir, principalmente quem tem filho. Deixa o filho com a avó, deixa o filho com a tia, que a tia vai gostar. Pega a esposa e vai num restaurante, vai numa pizzaria. Pelo menos uma vez por mês. Precisa ir todo dia. Mas nesse caso, não podemos ir. Então a gente pede em casa. Então você tem que resolver o problema ali. Coisas que, até vou falar o meio evangélico, viu? O meio evangélico tem um costume de fugir dos problemas. Os evangélicos acham que eles fogem? Eu acho que muitas vezes eles fogem do problema e até jogam o problema para o pastor até. Coisas que você podia resolver em casa. Ao ponto de pastores não aceitarem mais esse tipo de coisa. Que hoje está fora de moda. Hoje tal do gabinete pastoral caiu de moda. Caiu de moda. Antigamente você ia mais no gabinete pastoral, hoje não. Eu costumo dizer que quanto menos o pastor me visitar é melhor, porque é problema, né? Então, realmente, mas os pastores vão ter um trabalho dobrado. Não tem como, Marcos, eles vão ter um trabalho dobrado porque vai ter muitos casais, porque nem todo mundo tem o discernimento que você está colocando aqui. Que seria o correto. Mas quando casam por impulso, quando casam por conveniência, por outros motivos, aí quando vem as crises, não suporta. Tá? Porque quando a pessoa casa, tendo como base o cristão, Jesus, Deus na sua vida, entendeu? Então tudo ele vai suportar. Que é uma troca, né? A gente tem que entender uma troca. E eu entendo também o casamento como uma pirâmide. O senhor usou num dos nossos programas o exemplo da pirâmide, eu vejo a pirâmide também. Se você olhar a pirâmide, você vai entender. Homem, mulher, Deus em cima. Você procura chegar perto de Deus, você está perto da esposa. Quanto mais você procura a Deus, você está mais perto da esposa. Porque é onde você se santifica. Sim. Tá? E quem pensa que o sexo é pecado, né? Não. Ele é santificado. Não é, o sexo não é pecado. Ele é santificado. É uma coisa boa que Deus deixou para o ser humano. Ser um homem, ou quando falo homem, falo homem, mulher. Entendeu? E assim, só tem que saber usar o tempo certo. Isso. Não pode sair por aí. Para isso você tem um processo. Tem um processo, porque é uma coisa que o Deus deu para o homem, mas com responsabilidade. É um prazer que vem com grande responsabilidade. E na pandemia, né, os casais tiveram mais chances disso. De se conhecer até. Tanto é que o sexo ele tem como resultado o filho, o fruto. Isso, é uma bênção. E a Bíblia fala que o filho é um galardão de Deus, né? Isso. O filho é de Deus, não é nosso. Nós recebemos o galardão de Deus. Entendeu? Então, Frank, o evangélico, o cristão, ele não existe vacina, né, contra o pecado, e ele está em casa, e muitas vezes o pecado pode estar em casa também, não pode? Com certeza. E esse pecado vai aflorar com essa pandemia, não concorda comigo? Sim, vai aflorar, vai crescer e muitos casamentos vão desmoronar, sabe, professor? Porque não tem estrutura bíblica, não tem discernimento de cristão, de Jesus, para suportar a crise. E aí entra naquele eu sou melhor, esse aí eu não aceito, e aí começa o caminho errado e vai todo mundo sofrer e perder. Vamos lá, uma coisa que caiu de moda, que talvez vai retornar com a pandemia, seria o culto doméstico e oração doméstica. Sim. Porque hoje o povo costuma orar em 3 ocasiões, ou 4, almoço, janta, 3, almoço, janta e dormir. Que é um erro muito grande. E será que nós vamos assistir um revivamento da salvação dentro dos lares? Marcos, até conversão. Marcos, o crente, ele devia colocar na cabeça dele, se ele pudesse ler, se ele pudesse orar de 5 a 6 vezes no dia,
era a melhor coisa. Daniel, ele orava 8, 10 vezes no dia, ele orava. Então por isso que Daniel, eu chamo que ele foi o crente mais correto, porque ele serviu a 3 reis pagãos e não desagradou a Deus. Isso. Serviu e não desagradou a Deus. Isso. Nós que somos crentes, a gente vai servir o nosso chefe de trabalho, a gente desagrada a Deus. Sim. Ele serviu a 3. É verdade, é verdade. E Deus, e não desagradou a Deus, Deus esteve com ele todos os tempos. Então, nós devíamos orar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu costumo orar assim, quando eu sinto que a coisa está pesada, eu já vou lá sentar e orar. É o certo, entendeu? certo. Tem o horário, às 6 horas da oração, eu e minha esposa, e depois ao dormir também. Mas isso aí é horário, mas eu oro qualquer horário do dia. Mas quando a gente fala também de julgo desigual, que evangélicos que casam com pessoas que não são evangélicos, que apesar de a gente ser contra, isso é normal hoje dentro de igreja? É normal. A moça da igreja é fiel, canta no louvor e ela casa com alguém de fora. Ou vice-versa, né? O rapaz é da igreja, dizimista fiel, participa de tudo que é congresso, acampamento e casa com a moça de fora. Não deveria ser. Não deveria, mas isso acontece. Acontece, infelizmente. Muito. Infelizmente. Tá. E o julgo desigual é a pior coisa. Tá. Depois mas nesse momento, não seria o momento da pessoa estar pregando o exemplo e a Bíblia, porque a fé vem para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não seria o momento desses casais estarem lendo a Bíblia? Senta aqui, eu vou ler a Bíblia para você. Senta aqui, vou 2 minutinhos, né? Desliga a televisão, guarda o celular e lê a Bíblia para a pessoa. Um programa diferente. Cabe, Cláudio, cabe ao líder da igreja fazer esse trabalho. Só que assim, eu volto a tocar naquele assunto que eu falei para você. Quando a igreja, ela é uma igreja que ela tem, não tem dono, o dono dela é Cristo. Isso, então, os pastores sentam com os irmãos e falam, e em alguns casos até é disciplinado, no caso que toma essa decisão. Mas quando se trata de uma igreja que tem dono, nunca o pastor vai se opor, porque ele não está vendo o cristão, ele está vendo uma pessoa que está vindo para poder dar o dízimo a mais. Então, para eles, se a pessoa der o dízimo para ele, está ótimo. Isso você é pode terrível, casar, terrível, você terrível. pode fazer, terrível. Pode fumar. Eu conheço a igreja que os frequentadores fumam, entendeu? E não tem problema nenhum. E não é por aí. Meus irmãos, foi boa a conversa e nós tratamos sobre a família. Se você tiver outro tema, escreve aqui nos comentários para nós, que a gente agradece. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e dá o joinha. Frank, obrigado, hein? Obrigado, Cláudio, obrigado. Marcos, obrigado para todos vocês aí que estão assistindo. Desculpa essas minhas falhas, eu chamo o Marcos sempre de professor, mas eu sou atrapalhado mesmo assim. Que isso. Mas assim, a gente vai aprendendo. É a segunda vez que eu estou falando com ele, com o professor, e espero pegar o ritmo dele aí. Amém.